Uma nova pesquisa acaba de agitar a corrida presidencial. O Lula aparece com 39%, mas o que mais chamou a atenção que foi o desempenho do Flávio Bolsonaro. Os detalhes podem surpreender muita gente, confira. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Deixe o comentário abaixo. Muito bem, já estamos aqui para te fazer companhia ao longo das próximas 2 horas. Vem cá que eu vou te contar. Você sabe por quê, né? Tá no Ar em Pauta. É aquele jornal onde a senhora é bem-vinda, é nossa convidada toda noite. E o senhor, meu amigo, é claro que é muito bem-vindo por aqui. Então, fiquem com a gente a partir de agora. E a nossa primeira pauta é tabuleiro eleitoral. A menos de 4 meses para as eleições presidenciais, a Quest divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos lá, então, para a gente dar uma olhada no cenário de primeiro turno. Nesse cenário de primeiro turno, o presidente Lula, do PT, aparece com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 29%. Renan Santos, do Missão, Ronaldo Caiado, do PSD, aparecem com 3% das intenções cada voto. Aécio Neves, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo, tem 2% cada. Augusto Cury, do Avante, Joaquim Barbosa, do DC e Samara Martins, do Unidade Popular, aparecem com 1% cada. A Quest também ouviu os brasileiros sobre a intenção de voto para um segundo turno nessas eleições. Vamos ao primeiro cenário da pesquisa Quest, que a gente vai te mostrar aqui. Nesse primeiro cenário, foi testado uma eventual disputa entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário aqui, para você prestar atenção, Lula aparece com 44% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro aparece com 38%. A Quest também fez um recorte da pesquisa de intenção de voto entre Lula e Flávio Bolsonaro naqueles eleitores considerados independentes, ou seja, que não se identifica nem com um lado, nem com o outro, nem com um partido, nem com o outro. E esse público aí, o presidente Lula mostrou um avanço grande e significativo de acordo com os especialistas. Na pesquisa divulgada hoje, 37% dos independentes disseram que vão votar em Lula. 30% disseram que não vão votar em ninguém. 24% dizem que vão votar em Flávio Bolsonaro e 9% são indecisos. Mais cedo no estúdio, o diretor da Quest, que é o Felipe Nunes, reforçou que o eleitorado independente corresponde a 1/3 do total, um grupo importante para definir as eleições. Por isso que eles chamam a atenção para que a gente olhe sobre essa variação aqui entre os eleitores que se dizem independentes. Vamos começar comentando, analisando, entendendo essa pesquisa. Marina, você foi procurar as duas campanhas dos candidatos que aparecem mais bem colocados para a gente entender como é que o lado do Lula recebe a pesquisa de hoje, o que é melhor e pior, e como é que o lado do Flávio Bolsonaro também recebe com análise positiva e negativa. Começando pela campanha do presidente Lula, eles acham que foi um alívio, né? Que é um respiro, mas sempre com o alerta ligado, com a sensação de que não dá para ficar com aquela postura de já ganhou. É uma maratona, é uma corrida longa, não é uma corrida de 100 metros, então muita coisa pode acontecer até lá. O que eles acham? Que esse resultado, que é o retrato do momento, tem muito uma mistura de acertos do governo com erros da própria campanha do senador Flávio Bolsonaro. Então, assim, nesse caso, o senador Flávio Bolsonaro acabou ajudando o presidente Lula com a agenda negativa, por conta da questão do filme, da ligação com o Worcaro e também por conta do tarifaço. Mas que eles acham que eles acertaram, principalmente com o desenrola, porque aquele alívio, na angústia de pessoas que estavam ali sem conseguir pagar as dívidas, estavam inadimplentes, chegam no fim do mês, né, com um humor terrível por todas as circunstâncias que estão vivendo. Então, isso deu um respiro. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda na avaliação do governo não deu o efeito que eles esperavam, mas ainda assim tem uma margem aí, e essa questão de defesa de soberania concentrada principalmente na questão do PIX. Esse avanço do presidente Lula em relação aos eleitores independentes, eles consideram isso muito estratégico, pelo volume, é um volume muito grande. E são pessoas que não são nem Lula, nem Bolsonaro. Então, eles também são muito voláteis. Os cientistas políticos e a leitura política também no Congresso é que existe essa percepção de que o alerta tem que ficar ligado, porque são pessoas que também mudam
de opinião ao sabor das agendas dos candidatos. Então, por enquanto, o retrato é positivo para o presidente Lula em relação a isso. Mas a outra questão que chama a atenção do Palácio do Planalto, mesmo com essas notícias boas para o presidente Lula, né, que vinha numa questão de popularidade, de um problema com a aprovação do governo, é justamente a rejeição, que continua alta apesar da oscilação. Eles acham que é uma batalha de rejeições, então quem errar mais vai ser mais prejudicado. E é claro que um vai tentar ficar jogando desgaste no colo do outro até que cheguem as eleições em outubro. E a outra coisa que a campanha de Lula achou que foi bastante positiva foi um pequeno avanço em relação a evangélicos, porque é um segmento muito heterogêneo, mas que a maioria não topa conversar com o governo. E eles conseguiram avançar levemente. Tem um deputado que é progressista, ele é do setor evangélico, e ele explica que acha que o governo Lula acertou porque, por exemplo, não foi para a Marcha de Jesus. O presidente Lula falou ali no telefone, até Jorge Messias mostrou ele falando com o bispo, dizendo, olha, eu não fui porque eu não quero tirar proveito de uma ação, de um evento que é religioso, que é sagrado. Então, eles acham que eles acertaram nisso, mas tem uma preocupação em relação a essas oscilações que ainda vão aparecer, possivelmente por conta, né, do tempo que falta para as eleições, com a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas, porque o governo é contra, o ministro da Fazenda já falou de forma contrária, que isso vai atingir, que todos vão acabar pagando mais imposto, e isso pode ser um efeito reverso aí nessa aproximação com o segmento evangélico. Quero ouvir a Flávia, que ela prestou atenção quando a gente ouve a pesquisa e lê os dados sobre aprovações. Por que você quer chamar atenção para essas aprovações? E estamos falando de que aprovação, Flávia? Marcelo, a gente está analisando muito em razão dessa crise na campanha de Flávio Bolsonaro a partir da divulgação da relação, da convivência, do pedido de recursos a Daniel Vorcaro. Mas há outros dados nessa pesquisa da Quest que sedimentam algo que começava a aparecer no levantamento de maio. Aliás, maio, quando foi divulgado, exatamente no dia também que se tornou público o áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro. Então, a pesquisa foi um pouco abandonada, mas algumas tendências foram aprofundadas. E aí, tem esse efeito rejeição, né, disputa de rejeição, que a Marina mencionou, mas há também uma mudança de cenário na aprovação a Lula, ao governo e à gestão. E, inclusive, uma percepção melhor em relação a indicadores econômicos. É isso que eu gostaria de destacar. Por exemplo, entre as mulheres, já é o segundo mês em que o percentual de mulheres que aprovam o governo superam o que desaprovam. A gente sabe que o eleitorado feminino ele é muito estratégico e foi absolutamente decisivo na eleição de Lula para o terceiro mandato. Esse número na Quest divulgada hoje está em 49% das mulheres aprovando o governo e 44% reprovando, desaprovando. Também aumentou a aprovação na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos e o Felipe Nunes associa muito isso, tanto a isenção do IR para quem ganha até R$5.000, que gradualmente vai sendo mais percebido pela população, pelo eleitorado, mas também o desenrola, porque cai a proporção de brasileiros, de eleitores, que dizem que estão muito endividados e aumenta a proporção de quem diz que não tem dívida, o que sugere que, de fato, há uma crescente adesão ao desenrola com aprovação. No mês passado, ele até chamava atenção para o fato de o programa ter furado a bolha, né? Tinha uma aprovação maior até do que o eleitorado que declara voto em Lula. Outro número é o do Sudeste, também caiu a desaprovação ao governo no Sudeste, mercado estratégico. Então, há alguns indicadores que sugerem um movimento um tanto mais estrutural em relação a avaliar positivamente o governo, em que pese o fenômeno de grande impacto que se deu nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro, inclusive migrando uma parte dos independentes para Lula, em razão do escândalo ou da conexão Vorcaro. Marcelo.
Bom, por mais que essa pesquisa seja em relação à intenção de votos para presidente, ela testa também ali cenários que trazem assuntos relacionados aos Estados Unidos, ao exterior. Então, eu vou trazer uns dados aqui, eu quero até que o Lindsay nos ajude nessa leitura também. Vamos ver agora mais alguns recortes da pesquisa Quest de hoje. Os entrevistados também responderam perguntas sobre o último tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A Quest foi lá e perguntou sobre as novas tarifas dos Estados Unidos. Com quem você concorda mais? Aí é o seguinte, 47% disseram que concordam mais com o presidente Lula, que acusa Flávio Bolsonaro de ter pedido um novo tarifaço contra o Brasil. 35% disseram que concordam mais com Flávio Bolsonaro, que diz que pediu a Trump para não impor essas tarifas aí contra o Brasil. E 18% não responderam. Ainda sobre as tarifas americanas, a Quest fez uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: o tarifaço aumenta a vontade de votar em quem? Coloca os números para a gente aqui, Nita. É o seguinte: o tarifaço aumenta a vontade de votar em quem? 39% dizem que o tarifaço aumenta a vontade de votar em Lula. 30% que aumenta a vontade de votar em Flávio Bolsonaro. 23% disseram que o tarifaço dá vontade de votar em outro candidato, sem que seja Lula ou Flávio Bolsonaro. E 8% não responderam. Outro ponto que faz conexão com as notícias internacionais e com os Estados Unidos: a classificação das facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas também foi um dos temas da pesquisa Quest. Primeiro, vamos te mostrar, porque a Quest perguntou se o governo brasileiro deveria classificar as organizações criminosas como terroristas. Aí, 60% dizem que sim, que o governo aqui do Brasil é quem deveria ter feito essa classificação. 29% dizem que o governo brasileiro não deveria classificar e 11% não souberam ou não responderam. Aí a Quest foi lá e perguntou o seguinte também, na próxima tela que a gente vai te mostrar agora. Vamos trocar a tela para quê? Aí, perguntou assim, o governo americano deveria classificar as organizações criminosas como terroristas? O governo americano? Essa é a pergunta. O resultado foi diferente. 45% afirmam que o governo americano deveria classificar. Outros 40%... Não é essa tela que a gente está, gente. Estamos com uma tela trocada. Essa aqui é sobre influência do Flávio Bolsonaro. Não tem problema nenhum. É só para que a gente não confunda aqui as telas. Deixa eu só terminar de te passar esses dados aqui. Vou pedir para a gente baixar o TP um pouquinho para eu falar os dados corretos. Pode baixar mais um pouquinho. Podemos baixar até a pergunta aqui. Chegamos a essa tela aqui. Então, também não é essa aqui, gente. Tá aqui. Desculpa, que a gente trocou a tela. Tá aqui. Então, olha só para cá. É o seguinte, tá aqui, O governo americano deveria classificar as organizações criminosas como terroristas? O governo americano, essa é a pergunta. 45% dizem que sim e 45% dizem que não. 10% não souberam ou não responderam. Então aqui é quando a pergunta é sobre o governo brasileiro e aqui é quando a pergunta é sobre o governo americano. Agora a gente vai te contar que a Quest também perguntou se Flávio Bolsonaro influenciou Donald Trump na decisão sobre essa classificação do PCC e do Comando Vermelho. E aí 37% disseram que Flávio não teve influência. 47% dizem que sim, que Flávio teve influência. E 16% não souberam ou não responderam. Muito bem, voltando para cá então, para que a gente possa ouvir o Marcelo Lins, até com o que eu tinha falado há pouco. É uma pesquisa presidencial, para o presidente do Brasil, mas com dois aspectos muito fortes, fazendo conexão com o presidente americano. Exatamente, Marcelo. E se a gente pegar, partindo desse seu comentário final, a partir da tela, a gente vê claramente o seguinte: a população brasileira está preocupada sim com segurança pública. É o que aparece em todas as pesquisas, o principal tema de preocupação, violência espalhada pelo Brasil. Agora, a população brasileira dá a entender, a partir dessa pesquisa, que quem tem que cuidar desse problema, inclusive das grandes organizações criminosas do país, é o governo brasileiro, são as autoridades brasileiras. E aí, onde é que está a questão? A questão é que a campanha de Flávio Bolsonaro, o seu irmão lá nos Estados Unidos, o seu cabo eleitoral Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, todo o universo bolsonarista bateu bumbo quando os Estados Unidos classificaram o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como organizações terroristas internacionais. O governo dos Estados Unidos, ou seja, uma decisão que diz respeito aos interesses dos Estados Unidos. No entanto, não é isso o que a população brasileira disse aprovar. 60% disseram aí nessa pesquisa, na resposta que você mostrou ali, que as organizações, sim, devem ser declaradas como terroristas. E aí não tem a ver com a acepção que o governo brasileiro tem da ideia de terrorismo que envolve um projeto político, e sim
porque é aquela história. As organizações criminosas, elas, como se diz no popular, tocam o terror. O Otávio Guedes, nosso querido colega, sempre lembra isso. Tocam o terror nas áreas que dominam. Então, fazem atos equivalentes ao terrorismo. Ou seja, a população defende uma atitude mais dura contra essas organizações criminosas. Agora, o que a população defende também, e o que a pesquisa mostra, é que o enfrentamento deve ser das autoridades brasileiras e não americanas. Como Flávio Bolsonaro ficou muito associado a uma pressão para que os Estados Unidos, um outro país, tomasse uma atitude que tem a ver com interferência no Brasil, ele acabou perdendo pontos junto ao eleitorado por conta disso. O mesmo vale sobre as tarifas. Como Flávio Bolsonaro, a sua campanha, são vistos como pró a medidas dos Estados Unidos que podem afetar a economia brasileira, acabaram também sofrendo ali um revés nessa outra bandeira. Ou seja, são duas bandeiras que têm a ver com a situação no Brasil, na segurança pública e na economia, mas com interferência externa e onde a população brasileira está rejeitando essa interferência externa. Me parece que isso vai merecer ali uma correção de rumo por parte da campanha de Flávio Bolsonaro. E justamente sobre o trunfo ou atrapalhar agora a questão do Trump nessa eleição que a Flávia quer falar, né? Quando você vê, por um lado, o presidente Lula, que foi lá, né, e colocou que tinha uma boa relação com o Trump, mas agora está ali, será que vai conseguir reverter o tarifaço ou não? Aí tem o Flávio Bolsonaro, vai lá, também consegue uma foto, mas aí vem a questão do PCC e do tarifaço. Como é que as duas campanhas também estão lidando com o efeito ou positivo ou negativo do Trump? Pois é, Marcelo, essa pesquisa ela tem um traço interessante de sinalizar que aquele debate sobre soberania, autonomia brasileira, ele não adormeceu ou não foi enterrado, sepultado desde o ano passado, quando ganhou musculatura a partir das primeiras sanções, a primeira onda, né, de sanções do governo Trump contra o Brasil. Tivemos o tarifaço, né, de julho, anunciado em julho e aplicado a partir de agosto do ano passado. As sanções a autoridades, no caso da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, revista posteriormente, a partir da relação particular, né, entre os dois presidentes, pessoal entre os dois presidentes, e tivemos a abertura das investigações pela seção 301, que agora, um ano depois, nos ameaça com nova onda de tarifas. Naquele momento, Lula conseguiu, com o discurso da soberania, da autonomia, da independência, né, brasileira, a insubordinação a uma nação estrangeira, ele conseguiu ganhar musculatura, recuperar popularidade. E essa agenda parecia meio já secundarizada. No entanto, embora a Quest tenha ido às ruas praticamente uma semana depois do anúncio de ameaça de novo tarifaço, o eleitorado brasileiro parece relativamente bem informado, pelo menos metade já tem consciência disso, e fazem uma avaliação de que Lula, com o discurso de soberania, de enfrentamento, em alguma medida, a Donald Trump ou aos nomes de seu governo mais ideológico, ele tem verbalizado muito na direção de Marco Rubio, representa e defende mais e melhor o Brasil do que Flávio Bolsonaro. Essa pergunta aparece na Quest com 47% de resposta dizendo que Lula representa melhor os interesses do Brasil e 37% dizendo que Flávio Bolsonaro representa melhor os interesses do Brasil. Mesmo essa análise sobre a questão da classificação das organizações criminosas do Brasil como terroristas, elas mostram um viés para a autonomia brasileira. Desejam que o governo brasileiro tome medidas mais ativas, mas não a interferência estrangeira. E aí, nesse ambiente de uma conexão maior de Flávio Bolsonaro com Donald Trump e de Lula com uma posição mais crítica, isso tende, né, no ambiente de campanha, a favorecer, a julgar essa fotografia, a favorecer mais Lula que Flávio Bolsonaro, sem falar na antipatia crescente pelos Estados Unidos e pelo governo Trump, que me parece que começa de novo a se acirrar em razão das
retaliações, restrições relacionadas à Copa do Mundo. Está todo mundo olhando com muita atenção também para esse lado. Por fim, soberania foi o tema da reunião do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com muita participação de empresariados e sociedade civil, o que ajuda a sedimentar essa ideia do governo como defensor da soberania brasileira. Marcelo. Marina, eu tinha pedido para você lá no início falar sobre as duas campanhas. Você falou para a gente sobre o relato de interpretação dos números da campanha do presidente Lula. Vamos falar agora da campanha do Flávio, então? Bora. A percepção deles é que é um momento de abalo, para a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, porque teve essa questão do tarifaço, que é uma ameaça ainda. Então, tem uma leitura política de que o tarifaço sempre caiu na conta da família Bolsonaro desde o primeiro que foi, de fato, efetivado. Depois, parcialmente revogado, até por questões internas, popularidade do presidente Trump e tal. Mas esse agora é uma ameaça. Dependendo, se for efetivado e começar a causar custos ao país, no sentido de abalar o setor produtivo, de atrapalhar a economia, isso pode ter um custo eleitoral maior. Então, agora está precificado da seguinte forma: é importante, é um ponto de desgaste, porque o irmão dele, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, foi até os Estados Unidos mirando na anistia e trouxe o primeiro tarifaço, e agora tem essa ameaça de um novo tarifaço. Flávio Bolsonaro diz, não, mas eu pedi que nada fosse taxado, que o Brasil não fosse taxado. Mas, enfim, está na conta da família Bolsonaro, tem que ver se de fato vai ser efetivado e qual vai ser o custo disso, caso atrapalhe a economia no Brasil. E aí a outra questão do Vorcaro, essa é muito mais delicada, porque é um assunto muito tóxico, e até tem alguns integrantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro que dizem que acham que foi um erro de cálculo ter questionado a pesquisa da Atlas Intel, que trazia uma queda na intenção de votos, na popularidade do senador Flávio Bolsonaro. Porque esse assunto é assim, quanto mais você fala dele, pior é para o senador. Então, assim, ele está tentando virar a página, desde que saíram essas conversas, fazendo viagens pelo país, visitando lugares com muita gente, com feiras, com mercados e tal, para tentar virar a página e se apresentar de novo, fazer as rodadas de conversas com o setor produtivo e tal, se apresentar novamente como o Bolsonaro mais moderado, mas ele está com essa dificuldade por conta desse contexto agora, ligando ao Vorcaro. E tem uma preocupação dentro da campanha também, porque o Guga até falou uma vez no desempenho do Renan Santos, e o que preocupa não é nem assim, em termos do desempenho até aqui, real, assim, a ponto de ser uma ameaça, porque Flávio Bolsonaro continua sendo o principal adversário, mas essa dispersão de votos na direita, de gente que já é antipetista, que não gosta do Partido dos Trabalhadores, mas que está decepcionado com o bolsonarismo. Então, isso também pode ter um custo. Eles analisam que o que o senador Flávio Bolsonaro pode fazer é apostar no tema segurança pública, não só sobre crime organizado, mas também sobre violência urbana, porque esse é um terreno seguro. Então, seria uma forma de tentar virar um pouco essa agenda negativa que está tomando conta da campanha nesse momento. Deixa eu dar aqui, então, o serviço da pesquisa, A Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. O nível de confiança de 95%, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. A pauta agora é prosperidade brasileira. De olho nas ofensivas americanas contra o PIX, autoridades